Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Vamos hoje estudar um pequenino livro, né? Outro pequenino livro. Não é à toa que o termo que a gente usa é profetas menores, né? Porque são aí mesmo escritos bem pequenos mesmo, né? Bem reduzido. Não são aqueles livros extensos, né? Como Isaías, Ezequiel, Jeremias, mas assim, a importância que eles trazem, né? Que trouxeram, na verdade, na história e para a nação de Israel, foi enorme. E para nós esses livros, né? Eles continuam tendo um ensinamento, tendo para nós uma orientação muito grande, né? Então não é à toa que de fato é a palavra de Deus, né? Então apesar de a gente vai aprendendo aqui que esses livros eles precisam, principalmente o Antigo Testamento, o Novo também segue esse critério, tá? Mas o Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, a gente precisa sempre estudar esses livros, né? Eu sempre estou batendo nessa tecla que eu acho que vale a pena sempre a gente estar trazendo essa informação para isso assim grudar na nossa cabeça, tá? Porque isso não é feito assim, mas recorrentemente. Eu percebo quando a gente conversa com irmãos, quando vai em algumas igrejas, né? Quando vê alguns pregadores muitas vezes, a gente percebe que isso não é feito. O que eu estou me referindo? Quando as pessoas leem o Antigo Testamento, leem a Bíblia, elas primeiro querem extrair, né, o que a Bíblia tem a falar para ela. E a gente já aprendeu que não. A gente lida com a Bíblia de que forma? Primeiro nós lemos a Bíblia procurando entender o que o autor, né, quis comunicar para aquele povo naquela época. Esse é o primeiro passo, né? Então, fazendo isso, descobrindo isso pelas informações da história, cultura, enfim, né? Como a gente já aprendeu, aí a gente vai para o segundo passo, que é, aí sim, tá, Deus falou com aquele povo através aqui do autor isso. E para nós, o que esse livro comunica, o que Deus quer falar conosco a partir disso, né? E aí nós falamos que primeiro nós descobrimos o sentido do texto e depois o significado do texto. Então o sentido é o que o autor quis comunicar com aquele público, isso. Esse é o sentido. Qual o significado que ele tem para mim hoje, né? Porque a gente precisa separar a espinha do peixe, o espinho do peixe, em que sentido? Porque se a gente for ler o Antigo Testamento, né, muitas coisas do Antigo Testamento são questões inseridas na cultura, né? Oferta, sacrifício de animais, dias sagrados, cerimônias, enfim, aquilo que dizia respeito à nação de Israel na antiga aliança. É por isso que é chamado de Velho Testamento. Velho no sentido de que há um novo, né? Há um superior. Então assim, o próprio Novo Testamento vai dizer isso lá em Hebreus, por exemplo, né? Lá em Colossenses, por exemplo, dizendo que essas ordenanças do Antigo Testamento, elas ficaram ultrapassadas no sentido que elas tiveram um propósito, né? E aí Paulo, por exemplo, diz lá em Gálatas, qual foi o propósito da lei? Qual o propósito do Antigo Testamento? Levar as pessoas a Cristo. Vindo Cristo, cumprindo o Antigo Testamento, agora um novo pacto, uma nova aliança a partir do sangue de Jesus, né? Mas como eu disse, o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus, Deus continua falando conosco, há princípios lá universais, imutáveis para todos os cristãos em todas as épocas. A gente só precisa saber o que serve e o que não serve para nós que participamos da nova aliança, né? Que vivemos aí sob o sacrifício de Cristo, tá? Então esse é o ponto, senão a gente perde aí muitas vezes a bênção, né?
de ter os ensinamentos do Antigo Testamento e fazer esse link. Não sei se vocês percebem, mas vira e mexe eu falo isso também, né? Sempre tentando fazer o link com o Novo Testamento, pegando os textos do Antigo Testamento para falar, olha, lá no Novo Testamento, né? Lá no Novo Testamento diz assim, assim, tá vendo como lá, né, Jesus confirma, olha o apóstolo Paulo falando, olha Pedro confirmando, olha aqui Tiago falando a mesma coisa. Então, sempre fazendo essa ponte, né? Esse link aí, tá bom? Então, vamos lá. Dada essas informações, a gente vai pegar agora o livro de Abacuque, né? Nós vamos estudar. Tatiana já chegou aí também, bora abrir o livro, né? Você não está na casa errada não, né? Porque o varão está ali na outra, mas vamos lá. Abacuque, tá? O título aqui que eu coloquei é Vivendo pela Fé. Vivendo pela Fé. Quem escreve? O próprio Abacuque, né? O livro leva o nome dele, é ele que escreve, Abacuque. O que ele escreve? O que ele escreve? Um diálogo com Deus sobre a justiça que pode ser entendida. Olha só. Então, ele escreve um diálogo que ele teve com Deus, a gente vai ver isso no livro, né? É um diálogo que ele tem, ele conversa com Deus, como os profetas da Antiga Aliança, a gente vê, eles assim, eles eram porta-vozes de Deus. Deus comunicava para eles uma mensagem que eles precisavam repassar para o povo. Então eles tinham de fato esse relacionamento estreito com Deus a ponto de terem diálogos. Às vezes hoje as pessoas pensam que isso é uma coisa meio impossível, meio distante, só para alguns, né? De fato nós conversarmos, falarmos e ouvirmos Deus, inclusive, às vezes audivelmente. Eu sei que é raro, mas nós nos relacionamos com Deus. E esse relacionamento é direto, porque Jesus é quem proporciona isso, né? Então a primeira coisa que eu vejo nesse livro é que de fato Deus, ele quer se relacionar com indivíduos nesse, como eu vou dizer, não é nesse nível, né? Eu não gosto de usar essas palavras, porque parece que tem uns que estão no nível, outros não estão, né? Uns estão desnivelados, mas a questão Deus quer esse tipo de relacionamento com a humanidade, sempre quis, desde Adão, depois que Adão peca, aí que o negócio dificultou, mas vem Jesus e reconcilia Deus, né, com o ser humano. Então todo ser humano em Cristo, ele tem acesso direto a Deus por meio do sangue de Cristo, como diz Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 até o 21, depois, se vocês quiserem anotar e ler depois, tá? Só para dar referência. Mas aqui ele escreve um diálogo que ele teve com Deus, né, sobre a justiça podia ser entendida. Onde ele escreve? Qual local? Lá em Jerusalém. É lá que ele escreve. Aí ele vive também, tá? Essa ocasião. Quando ele escreve? Durante o reinado de Josias, ano 605 a.C. É importante sabermos a data também, porque o que ele vai escrever, o que ele vai falar, né, vai dizer respeito à nação da Babilônia. E aí, como nós lemos no livro anterior, da semana passada, o Naum, foi Naum, né? É isso mesmo? Deixa eu ver. Foi Naum. O Naum, ele profetiza a queda de Nínive, que era o Império Assírio. Então, o Império Assírio, ele cai, né? Ele tem a derrota pelos babilônios aí nessa época. Então, os babilônios, eles vão assim invadindo todos os países, marchando, né, como diz o texto de Abacuque, pela largura da terra, e vai tomando os países. E o Império Babilônico é o que vai tendo destaque no mundo, inclusive é o que leva depois, nós estudamos isso lá em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, né, para quem estudou, acho que a maioria de vocês estudaram esse livro também. Então assim, essa época que ele vai profetizando, quando Deus iria usar essa nação mais pecadora, mais pagã e mais idólatra do que Israel para castigar Israel. Aí que entra o conflito na cabeça dele, né? Como que Deus vai usar uma pessoa mais pecadora para corrigir o seu povo, né? É mais ou menos hoje que a gente vê como que pessoas ruins, pecadoras, malignas, ímpias, elas muitas vezes são usadas por Deus de alguma maneira até para corrigir os seus filhos. Como que é isso? Então gera um conflito, parecendo que o mal ele está sobressaindo sobre o bem, mas Deus tem um plano eterno, Deus tem um plano perfeito que muitas vezes nós não conseguimos
vê, né, nessa dimensão que Deus vê, mas o Abacuque, ele nos convida aqui a viver pela fé. Tá? Só um resumão aqui, mas depois a gente vai detalhar isso. Por que ele escreve esse livro? Por causa da invasão da Babilônia, que estava próxima, que era iminente, né? Então ele escreve, a gente tem que lembrar, ele está escrevendo para os judeus, para Israel. Então ele está falando, olha, Israel vai ser atacada, né? Israel vai ser invadida pela nação dos babilônicos, tá? Porque o povo está em pecado e em rebeldia. Então ele está falando, ele está denunciando, ele está comunicando aí os judeus o que ia acontecer, né? Para eles não ser pego de surpresa. Deus sempre, ele alertava o povo dele, tá? Queria corrigi-los, sempre. Chamava ao arrependimento, né? Primeiro, vocês se arrependam. Eles não se arrependeram, Deus disse, então vai ter essa e essa consequência, porque o meu propósito é tratar vocês por meio desse processo para que lá na frente vocês se arrependam. Então assim, Deus convidava, o povo não se arrependia, Deus criava o meio, né? Nunca foi vontade de Deus que esses processos fossem aplicados a Israel, mas assim, a gente sabe, né, irmãos, que o sofrimento parece que é um dos meios mais eficazes para quebrantar o homem, né, para mostrar para o homem que ele de fato não é nada, não é ninguém, que precisa de Deus. Quebra o orgulho, né? Então o orgulho é quebrado quando as pessoas veem as suas limitações, as suas misérias, as suas carências, as suas privações, enfim. Então, infelizmente, o ser humano é tão duro de coração que no convite gracioso e amoroso de Deus resistem. Agora, quando a pessoa está na lama, quando ela está destruída, né, quando ela está necessitada, aí ela sabe rapidinho reconhecer, não, de fato eu não sou ninguém, eu preciso de Deus e tal. Então, esses processos da vida, infelizmente, às vezes é necessário para nos levar mais próximo de Deus. Qual é o tema desse livro? Viver pela fé. Então, olha só, desde o Antigo Testamento, porque a gente às vezes pensa, não, o negócio de viver pela fé, né, a graça de Deus faz parte da nova aliança. Não, na nova aliança isso é a base escancarada, né? Isso é colocado de fato de uma maneira totalmente assim plena, mas sempre foi o meio pelo qual o ser humano deveria se relacionar com Deus, pela fé, né? Ou seja, mesmo não vendo, não sabendo de todas as coisas, mesmo não entendendo, né, todas as coisas e nem conhecendo Deus exatamente, mas o homem era convidado para depositar em Deus a sua vida, para confiar nesse Deus que é soberano. Então, a fé é uma relação de confiança. Fé não é acreditar que Deus pode todas as coisas, que Ele é poderoso. Fé é acreditar no caráter de Deus, e Ele disse quem Ele era e nós depositamos nele a fé. Nós acreditamos que mesmo não acontecendo as coisas como a gente espera, mas nós sabemos que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é justo e que Ele está fazendo o melhor, né? Aquilo que é perfeito para conduzir a humanidade, tá? Então, eu acho que essa consciência é o que vai nos ajudar na vida, já trazendo para a gente essa realidade, vai ajudar a gente na vida a enfrentar crises. Porque é na crise que a gente muitas vezes fica ali em conflito, né? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Mas Ele tem poder para fazer isso. Por que Ele não curou? Por que Ele não livrou? Por que Ele não salvou? Porque esses questionamentos, eles são legítimos. E Abacuque mostra isso para a gente. Como Deus, Ele nos dá a oportunidade de abrir o nosso coração. Muitas vezes nós fomos ensinados, irmãos, a não questionar nada, né? A não chegar diante de Deus e desabafar e abrir o coração. A gente muitas vezes foi ensinado de uma forma religiosa, fala assim, não fale nada, como se tudo fosse murmuração, como se tudo fosse uma ofensa a Deus, como tudo fosse um desrespeito diante de Deus. Se é um diálogo, se é um relacionamento, se esse Pai nosso que estás no céu, né? Ele é aquele que se preocupa com a gente, é aquele que nos dá acesso e liberdade, né, para nós abrirmos o coração. A gente precisa falar o que está dentro do nosso coração. E muitas vezes o que está dentro do nosso coração limitado é isso, é uma mágoa, é um ressentimento, é um questionamento, é uma dúvida. Então assim, você duvidar não é necessariamente uma evidência de falta de fé. É humano, irmãos, né?
Você muitas vezes não entender algumas coisas faz parte do processo de amadurecimento, de um relacionamento diante de Deus. Em certos momentos nós oscilamos, né? A gente está lá em cima, está lá embaixo. Nós não somos pessoas assim que sempre é equilibrado em tudo. Então tem momentos da vida que a gente está desequilibrado por uma questão emocional, por uma questão física, por uma questão financeira, enfim, uma questão espiritual. Nós somos as pessoas instáveis. E quantos salmistas eles nos ensinaram que eles chegavam diante de Deus sem ser desrespeitosos, com uma dúvida sincera: Senhor, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não toma providência? Senhor, até quando o Senhor parece que não vai fazer nada? Até quando os ímpios vão prevalecer? Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, por que o Senhor não faz isso? Esses questionamentos sinceros Deus nunca reprovou de nenhum desses homens, de nenhum desses servos dele, nunca reprovou. Às vezes não respondia, mas me parece que é como um pai, né, que compreende a imaturidade do filho, e aí ele não fala nada, mas fala: não, vem cá, estou aqui, confia em mim, estou aqui. Não responde exatamente, né, as dúvidas, mas está ali dizendo: vem cá, porque sabe que o filho não compreende, nem tem capacidade de compreender algumas coisas, ou que está lá numa situação envolvido com tantos ressentimentos que ele não vai entender, né, se Deus lhe falar de uma maneira assim mais específica. Então Abacuque também, ele nos traz isso aqui, ó. O profeta levanta questões, já falando aqui do livro mais diretamente, né, nas anotações, o profeta levanta questões vitais sobre a justiça de Deus. Como ele pode permitir os pecados terríveis que desfiguram toda a sociedade humana? Deus está em silêncio ou não se importa? Irmãos, nós temos hoje uma dúvida muito acentuada, porque a humanidade cada vez mais se mostra injusta. Cada vez mais o ser humano ele tem se tornado egoísta, tem de fato usado, né, os seus recursos para si próprio. Cada vez mais a gente vê a violência crescendo, a corrupção, a injustiça. Eu vi um vídeo hoje assim que eu sinceramente, eu não sei nem se eu tinha coragem de postar um negócio daquele, né? Eu nem vi assim ele todo. No Estado Islâmico, uma família toda enforcada. Eu estou falando família, estou falando da mãe, estou falando do pai, eu estou falando de um bebê de 1 ano e pouco, de uma criança de uns 4, 5 anos, dentro da casa deles, todos assim, ó, pendurados. Coisa assim absurda, né? Nem consegui ver direito. Eu falei: meu Deus do céu, não quero nem ver isso aqui. Tal, vi ali, né? Eu até pensei: será que é uma pegadinha, alguma coisa? Mas depois eu vi ali e tal, não consegui continuar vendo. Mas a questão é, essa maldade, por que Deus não refreia isso? Por que Deus não julga logo essas pessoas? Aí o Eclesiastes, lá o Salomão, ele vai dizendo assim: pelo fato de Deus não punir imediatamente a má obra, é por isso que o coração dos homens se dispõe a fazer o mal, porque há essa falsa sensação dos malignos que eles não são punidos, que Deus não vai cobrar deles. Então é o que o Abacuque mais ou menos questiona. Não há uma pergunta sincera das pessoas, muitas vezes assim: se Deus é bom e é todo poderoso, por que ele não acaba com a maldade? Irmãos, isso é um questionamento que vem desde a época de Jó, e a gente está falando de Jó, mas Jó está lá no meio, no começo da Bíblia, melhor dizendo, né? Escrito no meio da Bíblia, está lá antes de Salmo, mas Jó vive lá junto com Abraão, que está no comecinho de Gênesis, lá no capítulo 11 e 12. Então Jó, desde aquele tempo, então desde a época de Abraão havia esse questionamento, né? O problema do mal, por que o justo sofre? Por que parece que o mal não tem limite, não tem freio? Há esses questionamentos, né? E muitas vezes não há umas respostas diretas como nós queríamos. Mas é isso que Abacuque ele trata aqui, tá? O livro explora essas questões por meio das perguntas do profeta e das respostas surpreendentes de Deus. Eu fiz uma divisão aqui na minha Bíblia, eu acho que vocês não vão encontrar isso em outros lugares não, porque é uma anotação bem pessoal minha, né? Mas assim, ó, se vocês quiserem anotar aí, como o livro é isso aqui, ó, o profeta pergunta, Deus responde. O profeta pergunta, Deus responde, tá? É o diálogo mesmo. Então eu coloquei aqui, ó, do verso 1 até o verso 4, o profeta pergunta. O profeta faz uma pergunta. Se vocês quiserem anotar assim, depois a gente vai voltar, tá? Para ver algumas questões. Só para mostrar para vocês que o livro é isso mesmo. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Do capítulo 1, né? Verso 1 ao 4, o profeta
faz a pergunta. Do verso 5 até o verso 11, Deus responde o profeta, tá? Aí do verso 12, né, do verso 12 até o capítulo 2 e verso 1, o profeta faz outra pergunta, né? Aí do capítulo 2 agora, do verso 2, deixa eu ver aqui, eita minha, eu ia falar minha nossa, mas minha nossa você sabe que não é aquela outra, né? Minha Nossa Senhora dos Evangélicos. Aí Deus responde do capítulo 2, verso 2 em diante, tá? Até o final do capítulo 2, né? E o capítulo 3 é uma oração de Abacuque em forma de música, tá? Então, basicamente, o livro, eu fiz aqui essa divisão. Vou fazer outra para vocês aqui. Isso aqui é só para mostrar que, de fato, o profeta pergunta, Deus responde, o relato é esse, né? O diálogo, a conversa que eles tiveram aqui, como eu disse, essa bênção que Deus nos dá de nos aproximarmos dele. Hoje, muito mais, amados. Antes era um profeta aqui, um sacerdote ali, talvez um rei. Hoje não. Todos os discípulos de Cristo têm o mesmo acesso e podem ter a mesma intimidade com Deus, tá certo? Isso só vai depender da nossa entrega, da nossa relação com Deus. Não é que Deus escolhe uns e outros não. Não é que Deus tem um quê com alguns. Não é que Deus tem uns mais preferidos. Não é que Deus tem intimidade mais com uns, não. É que nós fazemos essa diferenciação, ou seja, à medida que nós nos entregamos a Deus, é que esse relacionamento vai sendo nutrido e a gente vai tendo essa aproximação de Deus. Já dei o exemplo para vocês, mas vou falar de novo, sobre os 12 discípulos de Cristo, né? Os 12 apóstolos, que 11 lá, eram os caras que não entendiam exatamente o que Deus queria com eles, o que Jesus queria com eles, que era esse relacionamento íntimo, de amigos, viviam aos pés de Cristo, né? Só um que entendeu de fato e recostava a cabeça no peito de Cristo, uma intimidade, né? Entendia o relacionamento. E aí Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele fala isso: olha, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. Olha que coisa interessante. Então, aquele texto ali, para mim, Jesus está falando que tipo de relacionamento que ele veio para ter com os homens, de intimidade, de amizade, com todos inclusive, né? Dos 12 ali, não é que Jesus escolheu João, é que João que entendeu e desfrutou desse relacionamento, e os outros ficavam meio ali daquela forma religiosa, se aproximando de Deus como se Deus fosse um ser distante, irado, e que, né, a qualquer momento ia trazer um juízo se a pessoa falasse errado, se não fizesse a oração certa. Às vezes hoje tem esse negócio na cabeça, né? Se eu não fizer a oração certinha, Deus não vai me atender. Amados, quem é de nós que sabe orar, pelo amor de Deus? A Bíblia não diz? Nós não sabemos orar como convém. Se não for o Espírito Santo interceder por nós estamos tudo perdido, porque ninguém sabe de fato orar como deve, né? A gente diante de Deus é como um bebê querendo falar alguma coisa para o pai, mas não sabe falar ainda, fica balbuciando, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou lembrando do meu filho agora, tem 3 anos, então está bem recente, né? Ele falava umas palavras lá, eu falei, o que esse menino está falando? Até hoje, às vezes, ele fala algum negócio, o que ele falou, meu amor? Aí a mãe traduz, né? A mãe é o Espírito Santo, que sabe assim, é impressionante, né? A mãe, assim, o pai fica falando, esse menino falou o quê? Aí ele falou isso. Ah, falou não é possível. Esse menino falou tudo isso aí, gaguejou um monte de palavras sem sentido. Então a mãe é o Espírito Santo que traduz para o pai o que o filho está tentando falar. Mas, brincadeiras à parte, mas já falando de fato nessa seriedade de que o relacionamento, amados, que Deus quer conosco, é o que o Abacuque mostra, né, que ele tinha com Deus aqui, tá certo? Mesmo nas suas limitações, Deus nunca reprovou ele, pelo contrário, Deus vai ali com toda a paciência do mundo, mostrando para ele algumas coisas, é assim, é assado, Senhor, mas isso aqui não pode ser, assim não pode ser. Deus diz, calma, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não explicando exatamente, né, mas só falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí no final do livro a gente vai
perceber que mesmo o profeta não entendendo exatamente tudo, né, os detalhes, mas ele consegue louvar a Deus porque ele confia em Deus. Mas vamos lá. Eu fiz uma divisão aqui do livro para vocês aí, daquela forma mais didática, né, mais acadêmica, que é assim, o livro ele pode ser dividido em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 partes, tá? 4 partes aqui, ó. A primeira parte é do capítulo 1, né, do verso 1 ao 11, tá? Capítulo 1, do verso 1 ao 11, que é como eu falei, né, é a queixa de Abacuque. Pode colocar, a queixa de Abacuque. Ele se queixa diante de Deus. É isso mesmo, ele reclama, ele se queixa. Fala, Senhor, faz alguma coisa, porque o negócio aqui tá feio. O Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor não pode fazer vistas grossas, né? Então, primeira divisão, capítulo 1, verso 1 ao 11, é a queixa de Abacuque. Ele faz a segunda queixa, tá? Que é ainda no capítulo 1, do verso 12 ao 17. Então, segunda queixa dele, capítulo 1, verso 12 ao 17. Do capítulo 2, do verso 1 ao 20, que é todo o capítulo 2, né? Aqui tem os princípios do juízo presente, ou seja, Deus dizendo que vai trazer o juízo sobre a nação, tá? E aí a quarta divisão, que é o capítulo 3, né? Que é a oração que Abacuque faz, do verso 1 ao 19, todo o capítulo 3, tá? Repetindo para vocês conferirem. Então, primeira divisão, capítulo 1, verso 1 ao 11, a queixa de Abacuque, a primeira queixa. Ainda no capítulo 1, do verso 12 ao 17, a segunda queixa de Abacuque, ele reclama, tem uma segunda reclamação. Terceira divisão, capítulo 2 inteiro, né, do verso 1 ao 20, ali está apresentado os princípios do juízo presente. E a quarta divisão, que é o capítulo 3 todo, do verso 1 ao 19, a oração de Abacuque, tá? Então eu dividi em 4 partes. Então bora lá ver essas divisões para a gente aqui tentar extrair, né, aqui as informações. Bom, capítulo 1, verso 1 ao 11, vocês podem colocar a sociedade pecaminosa de Judá. Então lembrando que é a primeira queixa que Abacuque faz diante de Deus, tá? Apesar da aparência externa, né, de um avivamento religioso, a sociedade de Judá é marcada por violência, conflito e injustiça. Abacuque não consegue acreditar que um Deus santo possa permitir que isso continue impune. Olha só, então, aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 11, o Abacuque vai se chegar diante de Deus, tá? Eu vou ler com vocês aqui para a gente ter a noção, ó. Na Bíblia, capítulo 1 de Abacuque, verso 2 em diante. Aliás, vou desde o 1 para vocês entenderem. O peso que viu o profeta Abacuque. Entenda essa palavra peso como sentença, tá? Tem o mesmo significado. Sentença que viu o profeta Abacuque. Aí ele fala assim, o profeta, ó: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação, a vergonha, né? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, ó, Abacuque está falando diante de Deus como está a nação, o povo dele, a nação de Israel, a nação de Judá, melhor dizendo, né? O povo de Israel. Ó, tá tudo assim, ó, com violência, corrupção, injustiça. Por que o Senhor me permite ver tudo isso e o Senhor não faz nada? É por isso que está tudo assim, ó, a lei é frouxa, o Senhor não vem e interfere. Então, né, estou aqui trocando as palavras, né, para que a gente entenda melhor. Então, Abacuque faz a primeira reclamação. Por que o Senhor me permite ver isso? O Senhor é santo. O Senhor não pode ver um negócio desse, porque se eu que sou limitado, estou aqui já, né, elaborando a ideia. Porque eu sou limitado e pecador, isso me incomoda, e o Senhor que é puro de olhos, é santo na natureza. O Senhor não pode compartilhar com isso, o Senhor não pode ver isso e não fazer nada. Aí é interessante, amados, que o Deus ele responde, né? No verso 4 em diante, verso 5 em diante. Vede entre as nações e olhai, isso já é Deus falando. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é,
Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então Deus diz assim: você está pedindo para que eu faça justiça? Vou fazer, só que eu vou usar a Babilônia, os caldeus, que vão esmagar vocês, né? Essa nação que vai vir destruindo tudo. Aí o Abacuque disse: não, calma aí, Senhor, mas aí também não, né? Eu pedi para o Senhor fazer justiça, fazer alguma coisa, mas desse jeito não. O Senhor vai usar os babilônios, logo eles. Não tem gente, né, irmão, que fala assim: Senhor, intervém, faz alguma coisa. Aí quando Deus vai agir, ele fala: não, Senhor, assim não. Ué, mas quem é soberano? Quem é Deus? Quem entende da vida e das coisas? Não é Deus? Então, se a gente ora a Deus para que Deus conduza a nossa vida e para que Deus interfira em algumas questões, não é como nós queremos, né? É como Deus, Ele quer. Então, a gente precisa pensar nessa questão aí, tá bom, amados? Vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque a câmera aqui está perdendo a sua... Eita. Ao vivo, né? Ao vivo é assim, pronto, já acendeu ali, que estava acabando a bateria da câmera. Vamos lá. Deixa eu só continuar aqui. Pronto, agora vamos nós. O que acontece? Ainda no capítulo 1 aqui, no verso 1 a 11, que é essa primeira divisão, então o Abacuque faz essa queixa, né? Que ele não podia entender por que Deus não tomava providência. Mas Deus ia punir essa injustiça, mas não como ele esperava. Então esse é o ponto aqui. Vamos para a segunda divisão, que é o capítulo de número 1 ainda. Verso 12 ao 17, né? A resposta de Deus perturba Abacuque, porque assim: por que toleras esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios ignoram os que são mais justos do que ele? A gente vê isso no verso 13. Vamos ler aqui, capítulo 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente? Ou palavra muito difícil, né? Se tiver outra palavra melhor, me ajuda, viu? Mas de uma forma desleal, né? Aleivosamente. E ficavas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então, percebam o conflito do Abacuque, né? Sabendo quem Deus era, a questão era essa. Porque ele sabia que Deus era justo, que Deus era santo, que Deus era puro, que Deus ele não compactuava, que Deus não aprovava, né? Todas essas atitudes ímpias e pecaminosas malignas. Ele sabia quem era Deus. Então, o conflito era esse na cabeça de Abacuque. Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não age, né? Aí aqui é interessante a anotação: o sucesso dos ímpios faz parecer que Deus não está envolvido nas questões humanas. Então, quando a gente vê esse mundo indo de mal a pior, a corrupção no nosso país, a maldade lá na Afeganistão, na Coreia, aquele imperador, né, que escraviza as pessoas, enfim, a gente vê esse mundão lá fora aí, um monte de atrocidade, violência, injustiça. Deixa eu ver, mas Deus não faz nada, o negócio parece estar indo de mal a pior, né? Parece que o ímpio prevalece, parece que a maldade que está engolindo, né, o povo de Deus, as pessoas boas, parece que a desonestidade ela é maior, é mais poderosa do que a honestidade. Então, a gente às vezes tem esses conflitos, né? Quando a gente avalia isso. Os alienados não. Tem gente que é alienada, está nem com nada, o negócio dela é ficar vendo TikTok, o negócio dela é ficar vendo novela e um bocado de coisa aí que aliena, né? As pessoas ficam meio assim, parece que estão muito na lua. Mas aqueles que eles refletem, eles se preocupam. Nós que somos o povo de Deus deveríamos ser
pessoas, né, que assim, tem esse olhar, porque nós somos convocados a orar, a interceder diante de Deus, a fazer alguma coisa. A resposta de Deus está através da sua igreja, irmãos. Que a gente sempre fala, por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Ué, muitas vezes somos nós que temos que fazer porque fomos enviados por Deus. E quando a igreja é negligente, quando nós somos negligentes, muitas vezes a justiça de Deus não é aplicada. Porque Deus nos chamou, nos capacitou, nos vocacionou, nos deu recursos, nos salvou, nos deu o seu Espírito, nos deu o poder para que a gente vá lá e possa estar desfazendo algumas obras do diabo, como disse lá o João, uma das suas cartas, né? Porque Deus não deu poder para a igreja. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16? Que edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, quando a gente se cala, o mal, ele prevalece. Quando os bons se calam, isso é uma frase do famoso pastor batista, Martin Luther King Jr., né? Ele disse que o que preocupava ele não era o grito dos injustos, era o silêncio dos justos, né? O que muitas vezes é mais preocupante não é os maus estarem fazendo alguma coisa, são os bons não reagirem. O Senhor falou aqui hoje assim, o nosso problema é que nós somos cordeiros, no sentido que nós aceitamos passivamente, né, o mal e tudo mais. Então, nós deveríamos enfrentar isso em nome de Jesus. Nós deveríamos ser boca de Deus, mão de Deus, né? O reino de Deus, nós deveríamos sinalizar com a nossa vida, com a ação que nós poderíamos ter em nome de Deus, investidos pelo poder de Deus. Então, assim, muitas vezes, Deus, ele usa os ímpios, né? Até para uma finalidade que a gente desconhece. Capítulo 2, terceira divisão do livro, capítulo 2, versículos número 1 ao versículo 20. Deus não está em silêncio. É o que o texto aqui no capítulo 2 vai mostrar para a gente. Deus não está em silêncio. Lembra que eu falei para vocês, no capítulo 2, no verso 2, Deus vai respondendo? Então, a resposta de Deus aqui, amados, ó, do capítulo 2, do verso 2 em diante, a resposta de Deus é a seguinte, que o justo, ele viveria pela fé, né? Tudo isso acontecendo, e Deus fala para o próprio que o justo viverá pela fé. Lembra que eu falei no começo da aula? O que é fé? Fé é acreditar no caráter de Deus e quem Deus é, mesmo que as coisas não aconteçam como nós gostaríamos que acontecesse. Isso é fé, é ter confiança em Deus, que Deus, ele sabe o que é melhor, ele está fazendo o que é melhor, né? Embora nós olhemos para Deus, não é possível que isso aqui é o melhor. Deus é soberano. Então, o verso 4 aqui, ele vai falar que o justo viveria pela fé. Só que Deus fala, eu não tenho silêncio não. O verso de Deus, eu tenho aqui, ó, o verso número 6, o verso número 9, o verso número 12 e o verso número 15. Então, versos número 6, 9, 12 e 15. Deus, ele traz 4 sentenças, irmãos. 4 juízos, tá? Que é ai, né? Essa expressão ai. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Olha só. Verso 9. Ai daquele que tem em sua casa bens mal adquiridos. Verso 9. Verso 12. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e que fundam a cidade com iniquidade. Verso número 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Sabe para quê? Para ver a sua nudez. Tem ainda o verso número 19 também, eu não tenho aqui, esqueci de falar para vocês. O 19 também, ó. Ai daquele que diz ao pau, acorda e a pedra dura, desperta, ou seja, o ídolo, né? A madeira lá que eles esculpiam lá e diziam que era Deus. Então, olha Deus falando, não tem silêncio não, eu vou julgar, e essa é a minha sentença sobre um, sobre o outro e tudo mais. Então, Deus revela tudo que enquanto os ímpios vão devorando os mais justos, né? Ele não está em silêncio. Na verdade, está julgando até quando os ímpios parecem desfrutar do seu maior sucesso. Salmo 73, amados. O Salmo 73 é um exemplo, como eu disse, os salmistas, que eles eram sinceros diante de Deus. E o Salmo 73, o famoso salmo de Asaf.
né? Que Asaf entrou nesse mesmo conflito. Como eu disse, isso aqui sempre foi o conflito dos homens, das mulheres de Deus, das pessoas honestas, sinceras. Toda a vida foi isso, né? Porque eles comparavam, não é possível. A gente que faz o bem sofre, e os que estão fazendo mal, não é essa impressão que a gente tem hoje da mesma forma? Como pode? Quem mais quer fazer a vontade de Deus tem mais dificuldade. Quem quer ser mais honesto, quem quer ser mais sincero, parece que são as pessoas que têm mais dificuldade na vida. E os que fazem tudo errado, parece um negócio assim, vai na maravilha. Né? E o Salmo 73, como o Salmo de Asaf diz: Senhor, eu comparo a minha vida com o ímpio. Parece que o ímpio não tem problema, parece que o ímpio não tem problema nenhum na sua vida, parece que não tem, sabe, dificuldade nenhuma. E a minha vida nessa pindaíba, nessa pendenga, nessa dificuldade, nessa privação, né? Quem sabe, amado, a gente já pensou isso? Eu sei exatamente que eu já pensei isso muitas vezes. Porque, não é possível, eu tenho que fazer as coisas certas, né? E parece que as coisas não dão certo, mas não dá certo na minha hora, né? Ou no meu tempo. Então, essa é a questão, esse é o grande problema, né? Na nossa visão, as coisas não estão acontecendo como nós queríamos que acontecesse. Mas, como eu disse, é Deus que sabe de todas as coisas, né? Então, a gente, de fato, nós somos limitados. E o Salmo 73, depois leio lá, o Salmo 73, lição de casa, tá? Tarefa de casa para vocês lerem o Salmo 73. Então, aqui é interessante, ó, que o Salmo 73 diz, como também Deus diz em Habacuque, para não ter inveja dos ímpios, tá? Eles podem parecer ter sucesso, mas mesmo quando parecem ser bem-sucedidos, por dentro, eles estão insatisfeitos e inseguros. Amados, se tem uma coisa que a gente precisa pensar na nossa vida é o seguinte: o cara pode ter dinheiro, pode ter fama, a gente fala assim, nossa, essa pessoa é feliz, tem tudo. Não tem. Se eles não têm Cristo, se eles não têm salvação, certeza da salvação, eles não têm absolutamente nada, queridos. Essas pessoas, a melhor coisa que existe na vida de um ser humano é a paz. Né? Paz. Então, os servos de Deus, as pessoas que vivem em relacionamento com Deus, têm paz no seu coração, mesmo em meio a conflitos. Isso é um mistério para mim, porque a gente pode estar na maior dificuldade, pode estar assim, com grandes adversidades, mas a paz se instala na nossa alma, onde a gente se sente assim, confortável por Deus, que embora a gente está enfrentando toda aquela turbulência, aquela guerra, mas há dentro da nossa alma uma confiança em Deus, uma paz, uma tranquilidade. O mundo está caindo e parece que está tudo para nós certo, porque Deus é quem está conosco. Vocês lembram do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Todas as orações que tem sobre a terra. Ele faz cessar a guerra pelos finais da terra. Quebra o ar, bota a lança, tem os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês lembram do Salmo 91, amados? Aquele salmo famoso, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi que o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eu nem quero falar o resto que vocês conhecem, mas a gente tem de Deus essa mensagem de paz. Isso é a melhor coisa que pode existir na vida de Deus. Não é necessariamente a solução daquele problema lá, que a gente pensa que se aquilo se resolver, a vida vai ser boa.
possa esperar. Então, quando a gente lê os ímpios, eles podem ter esse aparente sucesso, mas eles não têm o principal que nós temos, que é isso tudo que eu disse para vocês, né? Então, a gente não pode se enganar e se levar pelas aparências. Quarto ponto, quarta divisão e última do livro aqui, para a gente ir para o finalzinho da nossa conversa, da nossa aula, tá? Que vai do capítulo 3, né? Do verso 9 a 19, ou seja, todo o capítulo 3, tá? Em tempos de aflição, o cristão viverá pela fé. Esse é o título que eu coloquei aqui. Deus dá a Abacuque uma série de visões. É só a gente ler o capítulo número 3. Vocês leram, né? Uma semana aí mesmo, eu sugeri na semana passada, que vocês lessem aí. Eu tenho certeza que todos vocês leram os 3 capítulos, coisa pouca, eu tenho absoluta certeza. Pela fé, eu tenho certeza, pela fé. Né? Então, eu acredito que leram. Se não leram, leiam aí, tá? Então, assim, lendo o capítulo 3 aqui, a gente vai ver que Deus vai dando, né, para Abacuque várias visões do juízo dele em momentos anteriores, aquilo que Deus já fez, né? Abacuque percebe que ao julgar sua sociedade, Deus também sofrerá. Mas então Abacuque esforça para ter fé. Então aqui, ó, por exemplo, o capítulo 3 começa assim: oração de Abacuque em forma de canto. Olha que coisa linda, mano. Então o capítulo 1, lembra como começou? Ele questionando Deus, em conflito. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Aí Deus responde. Aí ele fala, não, senhor, assim desse jeito não. Aí Deus fala, não, eu vou fazer isso. Aí ele fica lá, né, no capítulo 2, esperando para outra resposta de Deus. Aí Deus responde e fala, Senhor, mas o senhor vai fazer dessa forma? Vou fazer. E ele fica em conflito, aquela questão toda, no capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 descansa em Deus, porque Deus mostra para Abacuque que Deus é soberano. Ele traz o juízo, né, nas visões aqui no capítulo 3. Ele começa então a orar cantando. Ou ele canta orando, nem sei o certo, né? Que diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então ele começa a entoar a Deus louvor, mas esse louvor é uma oração. Essa oração se transforma em uma música. Coisas que se confundem, né? Então, que coisa linda. Ele era um músico, ele era um adorador, né, de Deus, não só um profeta, mas ele era aquele que entoava a Deus cânticos. A gente vai ver isso lá no verso 19, que ele diz que sobre alguns instrumentos que ele estava ali, ele estava entoando a Deus um louvor. E o verso 16 e 17, que é o verso, talvez um dos mais conhecidos do livro, né? O capítulo 2, verso 4 é o mais conhecido, mas esse verso 16 e 17 aqui é um dos mais conhecidos também. Que ele vai dizer: tá bom, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas, os currais não haja agora. Todavia, olha só, me alegrarei do Senhor, o Deus da salvação. Né? Então, eu acho interessante aqui que ele vai entendendo que ele se alegra em Deus e adora em Deus, porque ele vai viver pela fé, confiando no que Deus vai fazer, embora não é exatamente aquilo que ele esperava. A expectativa que ele tinha quando Deus iria agir foi que Deus não atendeu ele, mas ele não se frustrou, porque ele disse: eu vou viver pela fé, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aqui nós vemos, queridos, uma coisa bem interessante, que nós confiamos no caráter de Deus, na pessoa de Deus, na natureza de Deus, no amor de Deus. Nós confiamos na sabedoria de Deus. Nós conseguimos, em meio à injustiça, aflição, sofrimento, angústia, enfermidades, privações, dificuldades, mas nós conseguimos louvar a Deus com gratidão no coração, adorar a Deus com a nossa alma. Nós conseguimos sentir alegria em meio de lágrimas. Nós conseguimos ter esperança em meio de situações adversas. Nós conseguimos caminhar independente dos obstáculos que vêm sobre nossa vida. Nós conseguimos triunfar em Cristo, apesar das aparentes derrotas e quedas, porque nós sabemos que é o nosso Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, e que no final da história humana, Deus está lá esperando cada um de nós. Aliás, Ele está nos conduzindo, né, nessa marcha nupcial, nessa noiva que vai ao encontro hoje, tá? Porque ou pelo arrebatamento, né, ou por nosso
encontro com Deus de outra maneira. Nós estaremos sempre com o Senhor, louvando a Deus. Nossa vida, o projeto de Deus não é só nessa vida aqui, não, aliás, não é nessa vida, é na futura. Então, o cristão, o discípulo de Cristo, que não entende que a vida eterna é de fato o final da sua história, então ele vai ficar muitas vezes conflito, triste, frustrado, fraco espiritualmente, porque ele analisa só as coisas daqui, que muitas vezes é o mesmo, né? Mas o nosso Deus é aquele que tem uma palavra lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 31. Eu vou encerrar aqui a conversa, tá? Então, Romanos, capítulo 1, verso 31 e 38, diz assim: quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que enviou o seu próprio Filho por amor, não por antes que entregou a todos nós, não nos dará também por ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem, pois, os condenará se foi Cristo que morreu antes, ressuscitou, e está aberto Deus intercede por nós? Porque eu estou certo que nenhuma fome, nenhum Deus, nem perigo, nem espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos levados como ovelhas, todos os dias para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, no final agora os pentecostais iam falar glória a Deus. Mas não falaram fazer o que não vier hoje. Mas, mas só para a gente entender aqui o que o livro de Abacuque nos traz. Justamente essa mensagem de que nós viveremos e vivemos pela fé, entoando a Deus cântico, sempre pessoas que conservam e prosseguir a ser de todas as adversidades, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus